Oi, Best! Best! Aqui é a Nath. Aqui é a Mati. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Vocês já repararam que as crianças de hoje em dia, elas estão trazendo uma informação que antigamente a gente não encontrava? Bom, no episódio de hoje vamos falar sobre as crianças da nova era, em específico, as índicos e as cristais. Aproveitando, segue, curte e compartilhe com os amigos. E nos siga aqui e na outra plataforma. Respire fundo e bora lá! Bom, pessoal, como na intro já falou, hoje a gente vai trazer algumas informações das crianças da nova era. Eu não sei se vocês repararam que elas estão muito mais sensíveis, elas estão muito mais abertas ao campo espiritual do que a gente pode analisar e observar das gerações anteriores. Não que já não existisse, né? Só que a informação que está vindo conforme o planeta está mudando, a vibração, é como se elas estivessem aqui e falassem assim, está na hora da mudança. Uhum. Agora é esse momento que, como eu posso dizer, é esse momento de trazer novas informações de amor, de expansão de consciência, e elas têm essa missão. Inclusive, né? Isso que eu ia falar, é como se fosse uma missão mesmo. Então, muitos vai acionar essa missão. E é o momento de você entender, assim, a gente vive numa Matrix. E é uma coisa que você precisa também de como eu vou saber lidar com isso. E é através das crianças, você fala, opa, existe um amor muito maior, que eu não sei explicar como. E uma visão aí diferente para os pais, para os avós, para todo mundo ao redor que precisem entender que o planeta, ele pode sim melhorar. E existem elementos que são as pessoas, as crianças, no caso, que estão vindo, nascendo aí, para nos auxiliar nesse momento. Então, ajudar aí a crescer, a expansão da consciência. Então, é uma missão bem grande, né, Best? Sim, com certeza. E dizem que a gente aprende muito com as crianças, né? Porque elas trazem essa inocência. Claro que os adultos também, né? Conforme a geração, cada um vai ter a gente pode dizer, uma categoria específica que vai trazer mais forte alguns aspectos, algumas características, né? E aí são onde a gente separa por grupos. Que aí temos os índicos, temos os crianças cristais, tem arco-íris, enfim. N possibilidades de sementes estelares. E aí a gente vai trazer hoje, né, dois que são os principais, que foram dos primeiros que a gente foi descoberto. Que é muito falado também, né? São os mais conhecidos, no caso. E é uma coisa assim, que você também pode se olhar e ver o que eu tenho ali. Porque todos nós temos essa semente dentro da gente. Então é legal vocês olharem, porque às vezes vocês vão sentir, eu tenho um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ou nossa, eu sinto muito esse. Porque a única forma de você saber qual você é pela sua intuição. E escutar as características, porque é como se te descrevesse literalmente como você é. Então, a hora que vocês escutarem as características, vocês vão se identificar imediatamente. Sim, observar as crianças ao redor, que você fala, essa daqui lembra muito tal categoria. Tanto é que a gente observa as crianças hoje em dia, elas estão muito mais sensíveis, as informações estão diferentes, elas são muito mais abertas nesse campo. E eu acho que quando você tem esse conhecimento que o seu filho ou a sua filha pode trazer essa informação e alimentar isso, né? Sim. Cuidar para que ela não perca essa essência. Vai ser fundamental. Sim, porque como é a essência dela, ela vai crescer muito mais forte e confiante. Porque ela não vai ser podada, né? Então isso é muito importante. Com certeza, o conhecimento é a chave. Sim. Então a gente vai aqui explicar um pouquinho as duas categorias que a gente falou e vamos trazer também, mais pro final, como lidar aí e ajudar para apoiar as crianças. Com certeza. Bom, e para começar, a gente vai trazer aqui as crianças índicos. E o que elas trazem? Assim, como você se identifica com elas? São crianças que têm um olhar intenso, então quando elas olham, pode reparar, você encara uma criança índico, ou um adulto, né, também, enfim, eles vão ter um olhar do tipo assim, parece que tá te escaneando por dentro, tá te analisando por inteiro, mas internamente. Elas trazem também uma dificuldade para aceitar o sistema tradicional, então, por exemplo, na escola, ela não vai aceitar um método muito racional, assim, tipo 2 mais 2 é igual a 4. Não, ela vai querer o porquê. Então, ela sempre vai ser uma criança muito curiosa, vai ser uma pessoa muito curiosa. São muito práticos. E eles querem saber o porquê. Então, tipo assim, sim, não, mas por que o sim e o não? Eu quero saber o porquê. E tendem a ser taxadas como as rebeldes, né? As crianças travessas, que é virando no 360. Porque elas, por exemplo, elas não conseguem enxergar o sistema como uma pessoa normal, né? Tipo, azul, verde, rosa. Não, ela quer deixar tudo colorido, um arco-íris e misturar tudo. Outra coisa interessante, elas são líderes natas.
Então, elas sempre vão estar em posições de liderança, sempre vão estar à frente de projetos. E elas também são conhecidas por serem as crianças que são da linha de frente de guerra. Então, elas são elas que vão atrás, elas vão batalhar, elas... Guerreiros, né? Se cair, machucou, mas já passou. Levanta e continua. Uhum. Então, elas vão na cara a tapa, elas são desbravadoras. Então, elas têm essa força de vontade, esse senso de justiça. E esse senso de justiça, inclusive, é muito forte. Elas não aceitam nada que está fora daquilo que é errado, né? Elas veem a injustiça como algo inaceitável. É muito forte, é uma força de vontade de querer correr atrás, sabe, seguir em frente. E a intuição. As pessoas muito raramente vão conseguir enganar elas por conta da intuição aguçadíssima que elas têm. Uhum. Outra característica que elas trazem seria a dificuldade com rotinas. Então, se você reparar que elas não conseguem seguir uma rotina onde para elas não fazem sentido ou que são muito repetitivas e elas acabam enjoando, então elas não conseguem seguir. Normalmente, essas crianças ou esses adultos, eles carregam talvez uma dificuldade em prestar atenção. Então, possa ser que sejam taxados como hiperativos, ou que tenham TDAH, ou dislexia, algo relacionado com a falta de atenção. Mas não é que elas não têm atenção, é porque elas estão focadas em outras coisas, elas querem desbravar, elas querem saber de coisas que nós normalmente não pesquisamos, né? Sim. Elas querem saber de tudo um pouco. São extremamente questionadoras. Até se você fala assim, Uhum. vamos estudar sobre galáxia, eles vão amar. Agora, assim, vamos ver a fórmula de pi. Não. Não. Então tem que ser algo que realmente motive a trabalhar muito a imaginação. Outra coisa, assim, para poder lidar com essas crianças, em vez de impor, elas não conseguem, elas não aceitam muito esse sistema do impor, assim, muito rígido. Então, elas seriam mais... Uma forma de lidar com elas seria mais tentar negociar, explicar o porquê das coisas. E aí, vocês vão ver que elas vão ter um compreendimento melhor e vão ser mais, como posso dizer, mais, não é maleável, mas elas vão aceitar melhor a informação do que simplesmente jogar. Vai fazer mais sentido pra elas, porque como são questionadoras, por que eu vou ter que fazer isso? Ela vai sem perguntar. Sim. Então você vai ter que traçar uma forma aí pra fazer com que ela entenda o que você tá querendo dizer. E uma curiosidade, o porquê índigo? Por conta da cor da aura dela. Então, crianças índicos vai ter uma cor de aura mais da cor índica. Por isso que os nomes vêm disso. É baseado meio que na cor da aura dela, na energia que ela emana. Sim. E agora, para continuar, a gente já falou os cristais. Então, as crianças cristais. Aqui, o pico foi maior em 2000 até 2010, então ali é mais forte, mas também ressoa aí quem for antes ou até depois. Pode ter muito essa energia. E são crianças extremamente sensíveis. Esse é o ponto maior dos cristais, porque eles são extremamente amor incondicional, aura pura, a luz, né? Então, cristal, luz branca, então é extremamente conecto. Para muitos vão ter uma sensibilidade de ver. Então, espíritos, ver seres de outras dimensões, eles vão, às vezes as crianças vão até relatar, nossa, você tá vendo aquela tal pessoinha ali? Você vai ficar assim, meu Deus, o que é isso? Fica tipo, acho que eu vou embora agora. Exatamente, porque ele tem essa sensibilidade muito grande. E são pessoas curadoras, crianças que às vezes falam, está com uma dor. E ela fala, às vezes coloca a mão, né? Tem muitos vídeos aí de crianças colocando a mão na dor. Sim. Porque eles têm esse dom inato deles, vem exatamente assim. E, além disso, tem um olhar bastante hipnotizante. Então, você percebe uma criança cristal muito pelo olhar. Você olha ali, essa criança, ela parece que se conecta com você. Eles são, na sensibilidade, realmente é muito grande. Então, você pode perceber que pode chorar muito. Ou é sensível com som muito alto, com luz muito alta. Então, essa sensibilidade vem de uma forma que é para ajudar nessa purificação deles também. Uma coisa interessante é que, normalmente, as crianças cristais, elas descem, na verdade, de uma dimensão muito superior, que normalmente é lá pela sexta dimensão. Então, imagina, sair de um lugar tão puro, tão leve e literalmente... Ser jogado nesse mundo. Se doar, falar assim, não, eu vou lá, então, eu levo minha energia, né, pra mudar a frequência, pra mudar as informações. E aí ela sair de um lugar tão puro pra ter uma experiência aqui na 3D que é extremamente densa. Tem muito que aprender e, às vezes, de certa forma é bom, porque às vezes ela fala assim, nossa, tinha um pontinho ali que eu tinha que melhorar, e eu descobri. Por isso que elas têm a dificuldade de se adaptar ao meio, porque elas vêm de um lugar onde a vibração é muito
muito mais elevada do que aqui. E com isso também eles são muito introvertidos. Uhum. Então, comunicação não verbal vocês vão ter muito. Para muitos, telepatia é muito bom. Sim. Clarividência, essa conexão mental, eles vão mostrar muito, né? E eles trazem relatos também de outras vidas. Falar, eu lembro de tal pessoa. Realmente, é porque tem essa conexão muito grande. E para muitos, eles não sabem separar ainda, né? Da onde eles vieram. Porque eles ainda ficam naquela energia desse lugar incrível que eles estavam. Então, é também uma forma que eles vão sentir muito. Pode ser crianças que recebem muita energia e aí ficam bem cansados por causa dessa sensibilidade. Então, aqui é importante proteger também, né? Usar os cristais para ajudar. A gente já tem um EP sobre cristal também. Conferem lá que tem muita dica boa. Porque são crianças que precisam de mais atenção por conta dessa pureza. Porque eles vão demonstrar pra gente um amor muito grande, né? Você vai chegar perto dela, já vai sentir. Sim, é uma coisa interessante, porque como elas vieram de um lugar muito mais elevado, eles não conseguem compreender o porquê que a gente faz essas coisas, o porquê existe a maldade, o porquê existe, né, essas coisas negativas que tem aqui na 3D, que é mais dense. E eles não compreendem, eles não conseguem compreender. Sim, e às vezes até se questionam, né? Até você vai ouvir por que essa pessoa age dessa forma. Elas não entendem, é como se estivesse falando grego com elas e elas falam português. Não vai entender o porquê. Ou tipo, por que me maltratou? Porque ela não entende, porque ela tem essa energia de mais alegria. Nossa, são crianças muito alegres, você sente assim. Mas os cristais são uma energia linda. Com certeza. E eles têm um pouco de dificuldade de falar, né? Da fala. Então eles ficam muito mais. Porque, imagina, eles vêm de um lugar onde não é nem necessário falar. Usam muito telepatia. Imagina, você vive lá, telepatia. Aí de repente tem que falar, verbalizar e. Como difícil. É que faz, né? É legal isso também, porque assim, você vai falar, será que às vezes minha criança tá com uma situação, tá com atraso de fala? Pode ser, né? A gente nunca vê, mas se ela for cristal, você vai entender, vai ter meios pra você fazer com que ela consiga expor, né, o que ela quer falar, a comunicação. Porque eles, na realidade, não precisam, tudo é no mental. Então, pra eles é tipo assim, por que você não tá ouvindo o que eu tô falando? Tipo, eu tô tentando falar com você, mas você não tá pegando a mensagem, o que tá acontecendo? Então é uma forma de vocês treinarem também, bem legal. Bom, e aqui já vai puxar pro Best Indica, que é como a gente consegue lidar com essas crianças, né? Como transformar, fazer com que elas se sintam confortáveis no ambiente onde elas estão. E a primeira é realmente conversar, explicar o porquê, tentar ter uma... Como posso dizer? Se envolver com a criança, conversar com ela, ver quais são as dificuldades, o porquê, explicar, deixar tudo claro, ter essa conexão com a sua criança. E sentir ali, né, pra ajudar. Uma outra indicação também já é um livro que explica certinho sobre crianças cristais e índicos, da Mônica Medeiros, se chama Nova Terra, Nova Raça Humana. Aqui ela traz mais especificação, até mesmo o tamanho do olho, que às vezes isso influencia, né? Características físicas, né? Isso. Outra indicação também é a conexão com a natureza, porque essas crianças, elas têm uma vibração muito mais elevada. Então, nada melhor que a natureza, porque a natureza já meio que recarrega, né? A nosso terra, né? Sentir a conexão. carregador portátil, é a natureza. Exatamente. Então, a melhor conexão que existe é com a natureza. A gente até indica, pelo menos uma vez por semana, ela ter essa conexão, vai ser muito bom. Para as crianças cristais que são sensíveis, é extremamente importante. E até também mar, praia. Ajuda muitas vezes para limpar a energia, você vai perceber que a criança fica calminha. Outra indicação também seriam as terapias holísticas. Procure onde trabalhe essa parte da energia para poder entender. Claro, não deixe de ir no médico, né? Sim, para poder entender, analisar, mas entender como um todo, analisar a situação como um todo, não apenas de um ponto só, para poder ter uma visão geral da situação e tentar chegar a uma conclusão mais palpável, podemos dizer assim. Sim, e uma coisa também, o fato de fazer uma terapia holística, é que ela vai conseguir entender a essência dela. Sim. Então isso vai ajudar muito. Inclusive, eu creio que a multidimensional seria um bom caminho, porque lá eles tratam, né, como diz, a multidimensionalidade. Então, possa ser que traga informações e fale assim, ó, então seu filho é um índigo, ou seu filho é um ser cristal. Então, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar ali, e aí vai, né, adaptando e vocês vão vendo a melhora também na criança. Porque vocês vão meio que ajustar a energia dela, adaptar, como se fosse um transformador. Então, vai transformar de 110 para 220.
Sim, e uma coisa interessante também para falar agora é que as crianças, além dela ter uma sensibilidade muito grande, prestem atenção o que elas querem ser quando crescer. Porque Uhum, a probabilidade de ser a missão de vida dela é grande. Então, muitos, eu tenho um sonho de cuidar das pessoas. Pode ser aí da área da saúde, sim. ou de, às vezes, terapias, ou, É, são as né? crianças cristais, que elas, como elas têm a cura pela mão, né? A característica Sim, sim é muito, muito forte. Então, eu quero ser um reikiano, eu quero fazer, não sei, qualquer coisa relacionada à terapia de curas com as mãos, sim, incentive. Porque, nossa, inclusive eu tive uma aula ontem só falando sobre isso. É incentivar os seus filhos a fazer aquilo que eles gostam. Né, deixar um pouco de lado aquele egoísmo do tipo, não, ele tem que seguir o que eu tô achando uhum, melhor. E não pensar, poxa, eu acho que ele se identifica melhor numa área tal. Então eu vou incentivar ele. E se você incentivar, você guiar, como diz a Best, é, você pode pintar, mas, tipo assim, não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro com a pintura do seu é. quadro. Você pode ganhar. Você pode ser um milionário pintando quadro. Se você tá fazendo a sua essência, você Uhum. entra na sua maior versão. E tudo que você faz com muito amor, o universo te retribui. Exatamente. Se você fizer com amor, é dias de. Como que é? Dias de rei na terra todos os dias. Sim. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse episódio, lembre-se de curtir, seguir, compartilhar e comentar aqui em todas as outras plataformas. Fique ligado para mais conteúdo sobre bem-estar e espiritualidade. Até o próximo episódio. Muito Muito amor amor incondicional, incondicional, mil mil beijos beijos de de luz. luz!